As profecias determinavam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Se nós olhássemos ou percebêssemos isso de acordo com a lei, seria algo extremamente difícil de acontecer. Porque dentro deste contexto histórico era praxe, era padrão, era comum dentro da vigência judaica que se enterrasse um morto, e se ele fosse enterrado às pressas, no caso de Jesus, como aconteceu, no outro dia então, eles embalsamariam aquele corpo, eles deitariam perfumes, eles prestariam honras. Mas Jesus não teve esse direito, porque o dia seguinte era preparação, era o sábado, era o feriado, o grande dia que eles chamavam. Uns historiadores do qual eu compartilho acredito que Jesus morre na quinta, e então um grande sábado porque era um feriado, a sexta, e o sábado porque era um sábado normal. E a lei diria que a Páscoa celebrada propriamente dita sempre seria um sábado, e ele não teve esse direito. E então o texto sagrado diz que ele se depara com o grande dia, ou seja, a celebração da Páscoa e o sábado, dia de guarda da lei para os judeus. E ele não recebe nenhuma honra, e ele não recebe nenhum, a não ser os ungüentos necessários para o sepultamento, mas ele não recebe absolutamente nada além disso. Mas tinham mulheres que estavam tremendamente preocupadas, e elas estavam sim esperando ansiosamente o primeiro dia da semana, para que elas pudessem correr até o sepulcro e então dedicar, oferecer, fazer, servir, tudo aquilo que era direito de Jesus, elas iam oferecer para ele. Estavam efusivas. Imagina que alegria, ou que tristeza, mas creio eu que no coração daquelas mulheres ainda tinha um mover de contentamento, algo que nós vamos fazer a mais. Quem eram elas? Versículo 1 do capítulo 24 de Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nós sabemos muito bem que Jesus aparece para Maria Madalena, depois volta para o sepulcro. Nós sabemos também no contexto que Pedro, depois, ao receber a notícia, está aqui. O Evangelho de João diz que João vai junto, embora Lucas se detenha apenas a Pedro, estar maravilhado por isso. Mas às vezes eu fico me perguntando: o que fez você sair da cama hoje cedo? O que tirou você da cama? Quem sabe a responsabilidade minha como pastor de estar aqui hoje? Eu faço a convocação e tenho que estar aqui. Quem sabe a turma de branco aqui junto comigo hoje é o coral. Tenho responsabilidades, mas eu tenho que parar para pensar: o que me fez estar hoje? E por que
que nós estamos aqui num culto chamado culto da ressurreição. Podia ser o culto das 7h30, podia ser o culto da manhã. Por que o culto da ressurreição? É porque eu acredito que nós somos muito parecidos com esses discípulos aqui. Jesus já ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Eu acredito que nós continuamos ainda que nem eles. Falamos da ressurreição, mas ainda não acreditamos no poder dela. O Senhor anuncia em toda a sua palavra que a ressurreição aconteceria no terceiro dia. Aquelas mulheres vão lá com todos os esforços. Quem sabe, quando deu o pôr do sol, aquelas mulheres entraram dentro de casa, pegaram os ungüentos, as aromas e ficaram até altas horas. Ou quem sabe não conseguiram dormir, porque queriam estar, e o texto sagrado diz que era alta madrugada, mais ou menos lá pelas 3, 4 horas da manhã, aquelas mulheres já começaram a se encaminhar para o sepulcro, para fazer os rituais. Quem sabe você acordou nessa manhã disposto a fazer mais um ritual diante do Senhor, celebrar a Páscoa, lembrar da Páscoa. E aí, como todos fazem, nós também, batistas, levantamos e vamos para a igreja comemorar. Mas não é essa a nossa intenção nessa manhã, mano. Às vezes eu vejo e parece que os nossos olhos continuam fechados, mediante a grande obra da ressurreição estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Aquelas mulheres estavam de luto, entristecidas. Mas a palavra do Senhor diz que quando elas entraram no sepulcro, grande coisa aconteceu, porque houve um temor profundo no coração delas. E a única coisa que elas viram foi 2 varões, anjos, que estavam vestidos de vestes, diz a palavra do Senhor, resplandecentes. E o que é mais importante nisso é a figura do céu que já tinha chegado naquele sepulcro. Ele olha então para aquelas mulheres e diz o quê? Por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Será que nós estamos atrás de rituais? Então estamos buscando ainda coisas antigas, velhas. Ainda precisamos acordar cedo, ainda precisamos deixar a briga com a cama, ainda precisamos lutar, porque as coisas que nós fazemos com as mãos, os incensos, o teor aromático de todas as coisas ainda estão tomando conta da nossa casa. O perfume das essências que são feitas para mortos ainda estão rodeando a nossa casa, que são feitas para colocar em mortos. Ainda estamos nós preocupados, perdendo horas de sono, ainda estamos enlutados, ainda estamos fazendo o culto do Senhor morto, enquanto a Bíblia diz que Ele não está mais no lugar de mortos, porque Ele vive. Ele está, sim, desejoso de que a igreja do Senhor possa perceber que Ele vive, que Ele reina e que absolutamente Ele permanece Senhor de todas as coisas, assim como Ele era antes de passar pela morte. Porque a morte só caberia ao nosso Senhor por causa de uma atitude que a Bíblia chama de amor. Sabe por quê? Porque nós teríamos que morrer também para termos livre acesso a Ele. Mas nós não poderíamos morrer, porque a Bíblia diz: se nós morrêssemos nos nossos delitos e pecados, nós teríamos uma vida desgraçada, sem esperança. Mas a palavra do Senhor diz que Ele por amor nos constrangeu e foi até a cruz e morreu para que nós pudéssemos ter a esperança da ressurreição. Vir no domingo de manhã participar do culto da ressurreição precisa ter algo especial no nosso coração, precisa ter algum mover de Deus na nossa vida. Ainda que as intenções dessas mulheres fossem erradas, porque não creram na palavra pregada, preste atenção, amado, os anjos não deixaram de anunciar a verdade para elas. E elas, por sua vez, não deixaram de anunciar a verdade para os discípulos. E eles, por sua vez, perplexos, como diz a palavra, não deixaram de correr até o túmulo para averiguar o que estava acontecendo.
Ainda que você veio nessa manhã, quem sabe cumprir um ritual, quem sabe estar junto para tomar um gostoso café, quem sabe glorificar a Deus, ou quem sabe você nem sabe por que você está aqui. Eu sei que eu acordei e vim hoje, pastor. É Páscoa, é verdade. Agora que eu estou me tocando que hoje é Páscoa, que bênção. Mas eu vim porque a igreja tinha um culto de ressurreição, eu queria estar lá. Amados, não existe absolutamente nada mais forte, poderoso e revelador do céu do que a ressurreição. Mas isso no céu é completamente perceptível. Eu estou falando sobre a terra. Não existe maior poder sobre a terra do que o poder da ressurreição. Não existe mais ação do que o Cristo que vive. Não existe mais nada que não seja a manifestação poderosa e profunda do Deus que se fez homem, conforme afirmam as Escrituras. Morreu, como diz as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, e vivo está, como assim ela atesta e afirma, tendo nós a consciência de que ele foi morto por causa dos nossos delitos e pecados, aquilo que nos separava de Deus. Nós conseguimos entender o que isso significa? Vamos continuar agora nas lentes do evangelista Mateus, o que aconteceu com aquelas mulheres. Lucas resume, Mateus é um pouco mais detalhista. Diz assim o texto, Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Que privilégio para essas mulheres verem o sepulcro vazio. A Bíblia diz que era um misto, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Elas estavam com temor, mas alegre. Dá para entender isso? Elas estavam apavoradas, mas felizes. E quando elas vão correndo para falar para os discípulos, quem é que está no meio do caminho? O Senhor. Você imagina que encontro. E elas, o texto é sintetizado, elas se lançam aos pés de Jesus. A Bíblia não diz o tempo que isso demorou, mas abraçam ele, adoram ele e levantam correndo e vão lá falar para os discípulos. Que coisa humana que nos atrai ao Senhor, e na mesma forma parece que já estamos cheios dele, e da mesma forma parece que já estamos com temor do que fala de Deus, e daqui a pouco já temos alegria de estar assim. Não é a nossa vida, não é bem assim? Tem hora que a gente vai se encontrar com o Senhor, para a gente não pode levantar os olhos, nos sentimos o pior dos pecadores. Tem dia que nós entramos diante de Deus como sem nenhum respeito. Essas mulheres, elas fazem um monte de atitude, uma mistura de carnalidade, espiritualidade, descoberta, revelação. Elas estão totalmente embebecidas com a notícia. Estão felizes por ver o Mestre, a ponto de o adorarem de coração. Mas elas estão também preocupadas com aqueles que
estavam tristes como elas estavam, porque o Senhor tinha morrido. A ressurreição é uma mistura de formas e de ações do nosso coração. Mas essa mistura, ela precisa estar bem fixada no nosso coração, de que a cruz valeu a pena. Porque se não houvesse a cruz, não haveria tão pouco ressurreição. Se não houvesse morte, certamente não haveria ressurreição. Se não houvesse o tempo certo do coroamento de Jesus como rei sobre a terra. E você sabe quando aconteceu isso? Na cruz. Todo rei tem um cerimonial de coroação, e o Senhor Jesus teve o dele. Mas a coroação de Jesus na cruz, ela foi completamente outorgada e definida pela vontade do Pai. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, ele recebeu a sua coroação como rei de mortos, e logo depois ele é o triunfo dos vivos. Porque ele era Senhor de todas as coisas. Em tudo o que temos visto a respeito da ressurreição, uma das coisas que chama atenção é o trajeto do caminhar de Jesus quando está aqui na terra. A gente pensa que a ressurreição era alguma coisa que estava escondido, né? A gente pensa que ressurreição era algo que era difícil de acontecer. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a ressurreição também seria extremamente limitada. Por quê? Porque eu não achei, amado. Quem sabe você possa achar e me ajudar. Mas eu li a Bíblia procurando em todo tempo. Em todo tempo. Tentei achar de todas as formas, biblicamente, um mover de Jesus com os discípulos ou ele com seus pais, que ele fosse a um velório e não acontecesse algo naquele velório. Você pode ver? Todos os evangelhos falam. A viúva de Naim, ele entrando na cidade, estava chorando, ele pega o moço, devolve para a mãe. Aí, leva embora esse menino aí. Chega o centurião e diz, minha filha está doente e vai morrer. E mal termina, chega um e diz, não perturbe mais o mestre, que morreu a menina mesmo. E ele olha para aquele homem e diz, fica frio, sossega, crê somente. E ele entra na casa, estão todos chorando a morte da menina. E ele diz, tira esse povo para fora. E ele diz, Tabita cume, menina, eu te ordeno, levanta. E a menina se levanta. Quem que estava vendo todas essas coisas? Imagina o Pedro, Tiago, João, os discípulos, tudo andando com ele. Daqui a pouco está se chegando o tempo de ele ser imolado como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E então recebeu uma notícia, estava muito longe, dizendo o quê? Aquele a quem tu amas, Lázaro, ele está doente. Nesse ritmo ele vai embora. E Jesus diz o quê? Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para manifestar a glória de Deus. E quando que ele chega para visitar Lázaro? 4 dias depois de sepultado. Amado, você pode imaginar, Jesus em todo o tempo que ele estava apresentando-se como Senhor, aonde ele teve um embate com a morte, e nenhum deles ele deixou de expressar que ele era Senhor, tanto da morte, ainda que não estivesse passado pela morte e pela ressurreição, porque ele é Senhor de todas as coisas. E a morte sabia bem disso. A morte sabia bem disso. Mas então, se ele era Senhor, e a morte tinha que entregar, e ele disse, Lázaro, sai para fora, e a morte tinha que dizer, se prepara, Lázaro, e volta. Por quê? Porque eu recebi uma ordem superior, e eu tenho que obedecer. Se apetrecha, querido, e pula para fora. Ele não podia resolver as coisas. Não estava tudo pronto. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele foi entregue na cruz, ele foi morto pelas nossas transgressões, para que nós tivéssemos o poder da ressurreição de Cristo e triunfarmos sobre a morte. Ele não fez isso porque ele não tinha poder, porque a palavra de Deus, assim como eu dou esses exemplos, em todo o tempo avisa que ele dominava a morte, que ele mandava na morte e que ele ordenava, devolva Tabita cume. E a menina voltava. Devolva essa menina. Ele parava no meio do velório e dizia assim,
menino, moço, levanta-te. E a morte tinha que dizer, tem que devolver. Por quê? Porque ele era Jesus, o Senhor que andava sobre a terra. Ele não veio, irmãos, através desta obra de cruz e de ressurreição, manifestar a glória. Ele já era Senhor. Ele era dono de tudo. E a morte se sujeitava para ele, antes mesmo de ele ter morrido e ressuscitado. Mas então por que ele morreu e ressuscitou? Por uma coisa somente: para que nós fôssemos livres do pecado e da morte, e pudéssemos receber pela ressurreição a vida eterna. Ele não fez isso por ele mesmo, ele não fez isso por si, ele fez isso por mim e por você. Você pode entender o que significa um culto de ressurreição nessa manhã? Existe outra pessoa mais central neste culto do que não seja Jesus? Sabe o que a morte fez por sua vida? Ela atestou que aquela morte da cruz de Jesus foi suficiente para o Pai. E verdadeiramente houve um pagamento da dívida, houve uma reconstrução no abismo do pecado. Nós agora temos acesso a Deus pela morte do seu Filho e pelo sangue da cruz. E recebemos o quê? O triunfo sobre a morte. Aonde? Nesta vida. Assim como Jesus tinha e dizia, Lázaro, sai para fora, e a morte obedecia. Nós também recebemos pela obra da cruz este triunfo. Mas acabou aí? A Bíblia diz que ao terceiro dia, o que acontece? Ele ressuscita. E ele ressuscita para quê, amados? Para que agora se cumprisse o que diz a Bíblia: a morte não tem mais domínio sobre ele. Esta é a loucura das loucuras. Mas ele já não se submetia à morte antes. Tu acha que vai se submeter agora? O coral acabou de cantar. Aleluia, ele vive. Glória a Deus. Sabe por quê, mano? É porque pela ressurreição de Cristo nós recebemos acesso gratuito à eternidade. E se nós ficássemos hoje o dia todo levantando as mãos para os céus e dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não estou mais limitado a esta vida, mas agora eu recebi de herança a eternidade. Você pode ter noção o que isso significa? Você pode ter noção o que isso faz de diferença? Você pode ter noção o que isso muda em toda a concepção de manifestação de glória sobre a nossa vida? E os discípulos permaneciam, diz a palavra, incrédulos, porque não entendiam o que o Senhor estava fazendo. Será que ele deu alguma margem? Será que ele deu algum exemplo que ele era superior às potestades, aos principados e ao maior inimigo de todos, que o próprio apóstolo Paulo diz, e último a ser derrotado, que é a morte? Será que ele deu alguma demonstração? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, porque eu acho que esse contexto é a maior das demonstrações daquilo que Jesus verdadeiramente era e que pela ressurreição deu de graça a nós todas essas coisas. João capítulo 11. Versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O texto aqui quer dizer para nós uma coisa: é por aquela morte
que as pessoas contemplariam uma glória em Cristo, não uma glória humana, não uma glória transitória, não uma glória passageira, não uma glória da qual nós almejamos e podemos tê-la. Ele estava falando de uma glória divina, uma manifestação plena de Deus na nossa vida. Continuando. 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Veja bem, Jesus ia voltar para o mesmo lugar aonde dias anteriores tinha sido ameaçado do quê? De ser apedrejado. Amado, a ressurreição, ela sempre está à frente das coisas que Satanás coloca no dia a dia para a nossa vida, para impedir que cheguemos a ela. Qual era o impedimento de Jesus para chegar até onde a casa de Marta, Maria e Lázaro? Qual era o impedimento? Nenhum. Qual era o impedimento no coração dos apóstolos, dos discípulos? Mestre, nós vamos ter que voltar no mesmo lugar. Amado, qual é o problema da igreja muitas vezes? É que nós fizemos alguma coisa errada, ou levamos na cabeça para fazer alguma coisa errada, e não conseguimos mais reaver, entregamos ao léu as coisas. Se Jesus tivesse dito, quiseram mesmo me apedrejar, não vão voltar lá, né? O que tinha acontecido? Não tinha sido glorificado. Amado, se você errou em educar seu filho, se você errou num palavreado, se você errou em falar para Jesus e alguém te respondeu grosseira, estupidamente, você diz, como é que eu vou falar de Jesus? Eu vou falar de Jesus, eu recebi uma paulada. Se você parou na vida, a palavra do Senhor diz que você está caminhando de noite, não de dia. O cristão não entende. E o Senhor Jesus diz, não é 12 horas que tem um dia, cara? Então por que vocês estão preocupados? Sabe o que Jesus estava dizendo nesse contexto? Ele está dizendo, gente, as pessoas que queriam me matar, as pessoas que queriam me apedrejar, não tem nada a ver com esta obra de glória de Deus, o qual eu vou manifestar lá. Mas às vezes os nossos olhos estão tão temerosos às coisas do dia a dia, os nossos olhos estão tão medrosos com as circunstâncias que nos rodeiam, que nós não conseguimos caminhar pela fé e fazermos parte da glória de Deus que quer se revelar na nossa vida. Jesus tinha acabado de dizer para os discípulos, esta doença não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus. E os discípulos o que falaram? Glória de Deus, o Senhor está doido, eles querem apedrejar nós. Olha só, a glória de Deus com um apedrejar. Dá para comparar uma coisa com a outra? Mas não foi isso que eles compararam, os discípulos? Não é isso que nós comparamos? Deus diz na sua palavra, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Bate e vai se abrir. Mas nós olhamos e dizemos o quê? Não posso, sou um pobre pecador. E somos mesmo, não quer dizer que não somos. Mas não podemos olhar e nem medir as coisas pelo ângulo da nossa visão. Nós precisamos andar e medir as coisas pelo que o Senhor determinou. Jesus tinha acabado de dizer, é ali que eu vou glorificar, ali que eu vou ser glorificado, é ali que Deus vai ser glorificado. O que os discípulos iam dizer? Mestre, é nesse lugar que nós temos que ir. Vamos ligeiro, arruma as coisas, vamos viajar. Mas o que eles fizeram? Muito pelo contrário. O senhor foi correr o risco. O senhor é maluco, Senhor. O senhor quer ir mesmo passar por isso? Não é assim? Não é assim que acontece conosco hoje? Não é assim que acontece com a gente? Não, é só com os discípulos, porque eles eram os cabeça seca. Nós somos gente do outro nível. O que faz a gente perder a glória de Deus, meus irmãos, é porque nós não percebemos que nós saímos do caminho da ressurreição.
E que nós escolhemos andar na noite, aonde tropeçamos, aonde não temos noção e nem direção. Enquanto que a Bíblia diz que o caminho da ressurreição é um caminho de luz. E aquele que caminha nele não pode andar no engano, nas trevas. Não pode andar. Ontem ainda de tarde estava falando com uma irmã. E ela disse para mim: pastor, como é que eu posso ter absoluta certeza que eu não estou sendo enganada? Eu disse para ela: com discernimento do Espírito, irmã. Porque hoje eu não consigo mais ouvir certas mensagens, eu não consigo mais ler certos livros. Por quê que eu não consigo discernir? Eu disse: consegue sim. É só você confiar naquilo que a palavra sim o disse. Ela parou, olhou nos meus olhos e disse: pastor, as coisas de Deus são tão simples. Aí eu bati no ombro dela e disse: muito bem, você chegou lá. Você chegou. Nós queremos ver Deus fazendo. Lá Deus está, Deus... Nós não entendemos que o caminho, Jesus está dizendo, o caminho de luz já está posto diante dos nossos pés. Quem era o caminho de luz que ele se referia ali? Era Jesus. Gente, eu disse para nós ir, vamos. Ele disse: vamos atravessar o lago, e levantou-se uma grande tormenta. Porque não queria que Jesus chegasse do outro lado. E Jesus então levantando, e os discípulos estavam todos corajosos, dizendo: mestre, nós só estamos acordando o senhor aqui porque o senhor veja que nós somos machos mesmo aqui. O que a Bíblia diz que os discípulos estavam? Tremendo, um batendo a canela no outro. Acorda o mestre desesperado e diz: mestre, não te importa que morramos? Nós vamos morrer, mestre. E Jesus diz: não vamos não. Vento, eu te repreendo. Mar, aquieta-te. E o que fez, diz a palavra do Senhor? E fez-se grande bonança, e logo chegaram ao destino. Por que nós não confiamos nas coisas que Deus coloca para nós? Por que é tão difícil andar no caminho da luz da ressurreição? Sabe por que é difícil, irmão? Porque nós temos temores e alegrias que ainda estão se envolvendo conosco. E que só verdadeiramente espelham uma glória se nós formos tomados pelo Senhor, estivermos cheios do Espírito Santo. Senão nós vamos ter, ainda que um corpo convertido, uma mente renovada, ainda ela será mesclada de medos e alegrias, pavores, arrependimentos e satisfações. Só uma vida plena do Espírito garante para nós um domínio tremendo de Deus na nossa vida. Somente isto. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Qual era a afirmação de Jesus que ele falou para os discípulos e agora ele está falando para Marta? Mulher, glória de Deus. Gente, os discípulos quiseram tirar a glória de Deus que estava para ser manifesta ali. Maria já tinha aparecido antes. Jesus fala para ela, ela se aquieta e vai falar para Marta. Agora Marta está falando com Jesus e Marta quer tirar Jesus o quê? Da glória de Deus. E o que Jesus diz para ela? Esse aqui a tradução não diz bem. Jesus fala asperamente num tom bem duro com Marta. Diz: Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Você imagina que cena! Houve a manifestação da glória de Deus ali?
Mas para manifestar a glória de Deus na vida de Jesus naquele lugar, quantas barreiras ele teve que encontrar pelo caminho. E você pensa que para manifestar a glória de Deus na sua vida, você não precisa passar por barreira nenhuma, né? Está tudo bom. Está tudo perfeito. Está tudo arrumado. Amado, saiba de uma coisa. Se existe uma certeza, essa que o pastor vai dizer para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais perto de Deus você buscar estar, mais barreiras se levantarão, mais amigos. Gente, quem eram que falou para Jesus que ele não era para ir para lá? Os discípulos eram amigos dele? Quem é que falou? A palavra do Senhor fala em todo o tempo. E Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Qual foi o aviso que as irmãs mandaram para Jesus? Mestre, aquele a quem tu amas está doente. Amado, preste atenção. As barreiras maiores são feitas pelas nossas mulheres, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos. A grande maioria é das coisas que estão em volta, os nossos parentes. Gente, tem parente que está roubando a glória de Cristo na sua vida. Tem filho roubando a glória de Cristo na sua vida. Tem marido roubando a glória de Cristo na vida da esposa. E tem esposa roubando a glória de Cristo. Isso não é para trazer contenda, isso é para abrir os nossos olhos. É para a gente ver o que realmente é a ação de Deus. A Bíblia não fala que Joana era casada, não diz que Maria, a irmã da mãe de Tiago e de João, era casada. Mas eu acredito que essas mulheres tinham maridos, porque se eram conhecidas do meio. Elas abandonam casa, filho, marido, para prepararem ungüentos, para irem para a sepultura, para servir Jesus na sua morte. E o que elas encontraram quando abandonaram tudo para servir a Jesus? O mestre se pôs na frente delas no caminho e disse, salve. E elas então, com grande alegria, prostraram-se aos pés de Jesus e o adoraram. Gente, só tem um jeito de ver a glória do Senhor. É quando se caminha de dia, não é quando se caminha de noite. É quando se anda pela fé, não quando se anda pelas coisas pré-determinadas. O Senhor Jesus deixou todo um caminho dizendo que Ele era Senhor. E Ele continua anunciando que Ele é Senhor. Mas nós sabemos que Ele é Senhor da nossa vida? Ele é Senhor da sua vida? Será que não é um bom dia para nós pensarmos e dizer, a ressurreição de Jesus ainda está muito longe de uma realidade da nossa vida? Quem sabe você tem amigos que têm tirado você desse foco, dessa realidade, dessa consumação, dessa clareza. E Jesus pode mudar a nossa história, se nós simplesmente crermos em tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Que o nosso coração agradecido neste domingo possamos perceber no profundo do nosso ser que realmente a obra de Cristo valeu a pena. E nós possamos no mínimo ter um coração agradecido e entender que Páscoa não é apenas um momento que nós estamos em família. Que Páscoa não é apenas um momento que nós nos reunimos para dizer que lembramos da ressurreição de Cristo. Páscoa é um tempo de nós abrirmos os olhos do Espírito e usufruirmos dessa eternidade que já recebemos. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, e a vida eterna é esta, que creiam em Deus Pai, mas também creio que Jesus Cristo é o único Senhor. Nós precisamos entender isso, porque esta é a vida eterna. Vida eterna não é um período, vida eterna não é uma força, vida eterna é uma vida transbordante na nossa vida. Isso é um mover de vida eterna.